Olá, o meu nome é Renato e, conforme a ideia desse canal, a gente vai trazer mais um tema extremamente atual aqui no Brasil, que é o sarampo. É uma doença antiga que voltou a se falar muito nos últimos tempos. A nossa ideia aqui é uma informação com uma confiança científica. Infelizmente, nesse canal não é possível responder perguntas. E estamos abertos à sugestão de tema. Então, sarampo. O sarampo é uma virose, é transmitido por um vírus, né, um vírus de RNA. E como virose, ele traz aqueles sintomas de virose respiratória. Então, o sarampo causa aquela coriza, que é aquela secreção transparente, injeção conjuntival, então fica com o olho vermelho, mal-estar, tosse, bem de infecção viral respiratória. Ele tem algumas particularidades, então a febre no sarampo costuma ser alta. E a mesma febre, quando ela persiste mais de 3 dias, depois que surge uma lesão na pele, um exantema que a gente chama, ela pode ser um sinal de gravidade. Ainda nos primeiros dias que tem esses sintomas virais, essa febre, esses sintomas respiratórios, pode surgir uma lesão típica, chama mancha de Koplik. Geralmente dentro da boca é uma mancha branca. E depois de 3, 5 dias desses sintomas respiratórios, dessa febre alta, muito mal-estar, surge o exantema, são lesões avermelhadas no corpo, começa atrás da orelha, geralmente tem um ciclo crânio-caudal, ou seja, começa aqui na cabeça, atrás da orelha, e depois vai para o tronco. Essas lesões do sarampo, elas não causam coceira, tá? Então, essa que é mais ou menos os sintomas do sarampo. Por que é tão importante? Primeiro, transmissão. O sarampo é muito contagioso, ele passa por gotículas. Então, mais de 90% dos suscetíveis, aqueles que não são imunizados contra o sarampo, vão adquirir a doença se tiverem contato com o vírus. Imagina que a gente tem no avião 10 pessoas que nunca tiveram sarampo, não são vacinadas, e o vírus está no avião. 9 dessas 10 devem adquirir a doença, então ele é muito contagioso. Passa por gotículas e o vírus do sarampo ele pode ficar 2 horas no ambiente, mesmo que a pessoa já saiu, a gotícula está lá no ambiente. Geralmente se transmite por 6 dias antes, até 4 dias depois daquelas lesões na pele que eu comentei, mas o principal é 2 dias antes e 2 dias depois. E o sarampo da imunidade é definitivo. Então, quem já teve sarampo nunca mais pega. A vacina tem uma boa resposta também. Imunidade definitiva é pegando a doença. Agora, a vacina é certamente o melhor meio de se prevenir. E por que a gente fala tanto, então, se parece uma grande virose? Pelos riscos, né? O sarampo ele pode dar pneumonia bacteriana em criança, é muito grave em criança muito pequena. Essa pneumonia pode levar ao óbito. Pode dar otite média aguda, uma inflamação da orelha, e isso pode causar surdez. Complicações neurológicas, encefalite, que também podem causar óbito. Em adultos, o sarampo pode dar até uma pneumonia pelo próprio vírus do sarampo, que é muito grave. Então, essas complicações vão acontecer sempre? Não, ainda bem que não. Grande parte das pessoas que têm sarampo vão curar, mas podem existir essas complicações. E uma doença que pode ter complicações e que tem alta transmissibilidade precisa ser prevenida. Na grávida, por exemplo, o sarampo pode dar baixo peso no bebê, pode dar parto prematuro, então é uma doença extremamente grave. Pode ser grave. A vacina, que é a melhor forma de prevenção, ela é de vírus vivo. Então, apesar de ter comentado agora que a grávida pode ter o parto prematuro, baixo peso do bebê, ela não pode fazer vacina de vírus vivo, assim como outras doenças que causam imunossupressão, também o paciente deve evitar a vacina. E motivo para a gente estar preocupado, só para se ter uma ideia, segundo o Ministério da Saúde, setembro agora de 2019, já teve 5.300 casos aproximadamente no Brasil. 97% no estado de São Paulo, que é a maior epidemia. Só que já teve 17 estados no Brasil que tiveram transmissão ativa, ou seja, não foi uma pessoa que viajou para São Paulo e adquiriu o vírus, não, ela adquiriu a doença no próprio estado.
Então, é uma doença que está epidêmica no Brasil, 17 estados com casos. Agora, São Paulo tem um número mais importante ainda de casos neste momento. Prevenção. Hoje, a melhor forma de prevenção é a vacina. O Programa Nacional de Imunização recomenda 2 doses. Uma aos 12 meses de vida com a vacina tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Então, além do sarampo, ainda previne a cachumba e a rubéola. E outra aos 15 meses com a quadrupla viral, que é sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Existe também a dupla viral, varicela é catapora. Tá? A dupla viral que protege contra sarampo e rubéola, ela é usada mais para bloqueio vacinal, que eu vou comentar rapidamente, que é bloqueio vacinal em outra aula desse canal. E adultos. Adultos que não tiveram sarampo e que não foram vacinados devem se vacinar. Lembrando que imunocomprometidos precisam de uma avaliação médica se eles têm condição ou não, porque o sarampo é uma vacina de vírus vivo. E nesses adultos, então, que não se vacinaram e não tiveram a doença? Se eles tiverem até 29 anos, se recomenda tomar 2 doses, tá? No caso, de novo, a tríplice viral, não a quadrupla que tem a varicela. E se tiverem entre 30 e 59 anos, deve tomar 1 dose. E profissional de saúde? Profissional de saúde, a gente recomenda 2 doses da tríplice viral, isso independente da idade. E se tiver mais de 60 anos? Olha, mais de 60 anos, o Brasil teve várias epidemias, várias campanhas de vacinação, então essa pessoa já teve contato com o vírus, por isso que não se recomenda a vacina. O bloqueio vacinal será tema de uma outra aula. E quando tem um caso no prédio e convocam para vacinação? Isso não entra no calendário vacinal que eu comentei até agora. Tá? Isso a gente faz um bloqueio vacinal que eu vou comentar em outra oportunidade. Então, quais são as principais mensagens que eu falo aqui? Sarampo é uma doença viral muito sintomática, febre alta, injeção conjuntival, mal-estar, tosse, que depois de alguns dias surgem manchas no corpo, que é crânio caudal. Depois dessas manchas surgirem, uns 3 dias depois, a febre deve ceder, se não é um sinal de gravidade. Pode ter complicações, não em todos os casos, mas pode. A melhor prevenção continua sendo a vacina, só que a vacina de vírus vivo. Então, a grávida não pode ser vacinada e pessoas imunocomprometidas devem ter uma avaliação do seu médico se elas podem ou não vacinar. A vacina é feita em adultos até 29 anos com 2 doses. Quando é na criança, no bebê, é 1 dose aos 12 meses, outra aos 15. Esse 15 são 4 vírus na vacina, então é sarampo, cachumba, varicela e rubéola. Quando é no adulto, é só a tríplice viral, que também já ajuda muito, só não tem a varicela. E se for maior de 29 anos até 59 anos, a gente recomenda 1 dose da vacina. Obrigado, um abraço.